Olá, meu nome é Bruno, eu estou no oitavo semestre de Letras pela São Judas Tadeu, do campus da Moca, do período noturno, e esse vídeo faz parte do projeto de sequência didática que tem a orientação da professora Cíntia Pichini. Bom, essa sequência didática ela foi planejada e elaborada dentro da área de linguagens para ser dada em 3 aulas, sendo que cada aula tem um tema específico e uma atividade referente a esse tema. Só que a cada aula o tema vai se tornando mais complexo e mais amplo. As 3 aulas, portanto, estão amarradas. Uma aula se conecta à outra e a aula seguinte sempre vai partir do conteúdo anterior, com a intenção de que tudo a respeito daquele tema, da área de linguagens, seja aprendido. Quanto à organização e disposição dos alunos da aula, ela será feita de forma parcialmente ou inicialmente de forma expositiva, enquanto os alunos estarão sentados em duplas. Porém, grande parte da aula envolve muita pesquisa e investigação de caráter científico acadêmico, só que aqui, diferentemente da sequência anterior, envolve muito mais a parte artística e a parte sociológica da coisa. Porque, de uma forma ou de outra, os gostos e interesses pessoais a respeito de literatura e de música, que é parte essencial das aulas, sobretudo nas atividades, será determinante para a execução das tarefas. Bom, como foi dito, essa sequência didática ela está quase que estritamente ligada à literatura, a respeito da parte histórica e teórica de literatura. Então, isso significa que a leitura é muito fundamental e importante nessa sequência didática, no sentido de pesquisa, investigação acadêmica e científica, no recolhimento de informações, mas também é muito importante as percepções empíricas dos alunos em relação aos diferentes traços estéticos da literatura, obviamente, e mais à frente, como será visto nas atividades, a respeito de música também, de literatura na música. Na primeira aula, o tema abordado será a história e o conceito de literatura. Uma breve discussão em conjunto sobre entendimento e compreensão da sala sobre literatura será feita a fim de desvendar o número de pessoas que tem, teve ou mantém contato com essa forma de expressão artística, cujo fundamento maior para a literatura é a palavra. Bom, prosseguindo, apresentar os primeiros passos da literatura, o início da literatura, como nasceu a literatura, e os fundamentos e a importância da palavra até o surgimento do primeiro movimento literário, que é o trovadorismo. Daí entra a música. O que a literatura permite e para que serve a literatura, bem como o conceito primordial e fundamental que faz um texto oral ou escrito ser literatura. Então, a primeira aula serve para tratar dos moldes gerais, significativos, substanciais do que é e do que forma a literatura. O que poderia possibilitar o maior aprendizado dos alunos que eles poderiam trazer para dentro da sala seria a base literária que eles possam ter ou em arte em geral, mas é muito importante também o que eles têm de conhecimento empírico, né? A base empírica do aluno é muito importante, porque a arte basicamente trata de todas as minúcias, ou tudo que o ser humano é capaz de fazer e produzir. Então, o empirismo aqui é muito importante para o aluno. Isso seriam os preceitos da aula. Agora, tratando-se da atividade, depois das explicações e apresentação dos primórdios da literatura, toda a questão lírica e poética necessária para a criação de uma obra literária, 3 questões seriam feitas para que as duplas respondam. A ideia aqui é não só eles absorverem o aspecto antropológico e histórico da formação e nascimento primário da literatura, mas também fazê-los exercitar uma reflexão já um pouco literária.
As perguntas já estariam minimamente elucidadas, mas a intenção é que as duplas conversem e encontrem caminhos e possíveis lugares de significados literários. São as perguntas. O que é arte? O que é literatura? E qual a intenção ou finalidade de uma obra literária? Tendo a base geral do que é literatura estabelecida, a segunda aula vai abordar o que seria o primeiro movimento ou escola literária, que é o trovadorismo, discutindo as características e particularidades e o contexto sócio-histórico desse movimento. E aqui será feita uma indagação, uma incitação de que o trovadorismo ainda existe nos dias atuais, o que vai levar à terceira e última aula, que é a mais importante de todas, eu diria. Que é importante, já nessa etapa da sequência, que os alunos tenham em mente os preceitos, conceitos, objetivos, intenções e fatores determinantes do que caracteriza e define uma obra literária. Bom, finalmente, tendo chegado e trabalhado para que chegássemos de fato ao trovadorismo, já com as características desse movimento explicadas e todas as características e particularidades das cantigas expostas e as diferenças dentre elas aplicadas, 8 cantigas de fato seriam distribuídas para as duplas. Aqui o objetivo é que as duplas façam a ligação dos traços das cantigas distribuídas junto às características geral de cada uma delas, sendo que elas devem estar acompanhadas de uma breve justificativa quanto às conexões feitas. Finalmente, chegamos a, como eu disse anteriormente, àquela que seria a mais importante aula, porque aqui o mais importante já não é mais o conteúdo teórico, mas sim a atividade prática, que não é apenas o resultado de todo o estudo feito até então, mas porque é um exercício antropológico numa espécie de ressignificação do trovadorismo. As pessoas, os alunos, eles vão compreender que a arte, ao mesmo tempo que ela evolui, ela não muda tanto assim, porque toda a arte, aqui no caso a literatura, é baseada na exposição e dos sentimentos e pensamentos humanos. Então, tendo em mente as características poéticas, musicais e literárias de uma obra trovadoresca, uma reflexão a respeito de como o trovadorismo, ao menos as configurações poéticas, literárias do trovadorismo, se encaixam e existem na música e literatura atual. Afinal, letra de música também é literatura. E como se sabe, com essa coisa toda, né, de Spotify e YouTube, as pessoas acabam ouvindo muitos tipos de música, muitos gêneros de música diferentes. Mas o que todas as músicas têm em comum, pensando até mais num âmbito mais popular e pop, né, de forma geral, é a letra, certo? E cada letra tem um viés sentimental. Talvez fale de amor, talvez fale de política. E é isso que os alunos vão buscar. Então, finalmente, a atividade em si se daria de tal maneira. As duplas têm o objetivo de trazer o trovadorismo para os tempos atuais. Ou, né, como eu disse, hoje nos múltiplos gêneros e subgêneros da música moderna, como várias maneiras de fazer literatura com a intenção de pôr uma estrutura musical onde estariam as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer, baseado nos conhecimentos adquiridos ao longo das aulas e nos próprios gostos musicais e nas conversas, trocas e pesquisas entre eles próprios. Todos deverão apontar 2 canções para cada tipo de cantiga, descrevendo as características que os fazem afirmar: essa canção atual, essa canção moderna, cabe nessa estrutura, nessa configuração de cantiga trovadoresca. Então pode-se dizer que o objetivo de todas essas aulas, dessa sequência didática, através dessa conexão do trovadorismo
implicando o trovadorismo em tempos atuais, é fazê-los se ligarem e se conectarem à literatura, fazê-los buscar a literatura, para que eles também ampliem não apenas o que eles entendem por literatura, mas também através do trovadorismo, talvez abrir portas por um interesse literário mais profundo, até para eles buscarem literaturas de outras épocas também. É isso.